Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública, cujo objetivo é debater as ações de políticas públicas voltadas ao tratamento da fibromialgia. Nessa legislatura, em diversas ocasiões, por iniciativa de alguns vereadores, o debate das deficiências ocultas esteve na pauta aqui do Legislativo. Com o debate em torno do cordão de girassol, o direito a prioridades, não é? E aí a fibromialgia surgiu como uma dessas pautas em que nos foi chamada a atenção, porque, em que pese um número muito grande já de pessoas que estão laudadas, diagnosticadas com a fibromialgia, ela ainda, de certa forma, é uma patologia desconhecida, né? As pessoas não falam, às vezes nem sabem que tem, né? Tem uma dificuldade muito grande também em torno do diagnóstico. E eu, particularmente, aqueles que conhecem a nossa forma de atuar sabe disso, algumas pautas acabam chegando para a gente de forma transversa, né? Por meio indireto, de forma oblíqua, mas chama a atenção, porque, quando você conversa com as pessoas, você acaba tendo uma dimensão do tamanho do sofrimento e das complicações. E você vai percebendo, de outro lado, se não é uma insensibilidade, e aí eu não digo só de poder público, né? Porque, quando a gente está falando do poder público, a gente tem a nossa esfera de atuação. Para nós é muito limitador, porque a gente tem as nossas limitações de poderes para o debate e também para a fiscalização. Mas, no tocante à iniciativa privada, nosso poder de atuação é praticamente zero, né? Nenhum. Então, o debate em torno desta pauta na esfera do poder público foi o que mais chegou para a gente como informação. E o sofrimento, realmente, dessas pessoas... É uma pena que pessoas como a Kátia, né, está no horário de trabalho, não pode estar aqui, a Damares. E aí? Olá. Olá. Tudo bem? Bem-vinda. Pode vir aqui, ó, vem sentar aqui pertinho. Esses nomes aí que a gente foi citando, por quê? Porque fazem parte do grupo de pessoas que vieram nos procurar na comissão para discutir e para nos apresentar. Por exemplo, eu desconhecia o número significativo de entidades que existem, já, a nível estadual, a nível nacional, com a pauta da fibromialgia. E para debater as consequências dela dentro da esfera do poder público e fora dela. E aí o debate de outros estados, por exemplo, alguns deles, mas depois eu vou deixar a Andréia falar. A Andréia é uma das pessoas que nos procurou, que também é servidora, e alguns estados que já fizeram a adoção. E aí as consequências disso, né? Porque, quando você, enquanto Estado, regula, aí você está falando da iniciativa privada e da esfera pública. Porque algumas das pessoas com quem a gente conversou nesse último período estão realmente limitadas para o trabalho, totalmente. Isso é muito ruim. Isso leva a outros quadros, né? Leva um quadro porque são pessoas muito, muito jovens. Ninguém quer parar de trabalhar cedo, né? Então, leva um quadro de frustração e de depressão muito grande. Então, normalmente, as pessoas que estão ali já há algum tempo nessa luta com a patologia também já desenvolveram outros tipos de patologia, né? Também já está no antidepressivo, já está no ansiolítico, não é? Alguns impossibilitados, inclusive, até de sair de casa, de sair da cama, né? E eu vi casos de pessoas, assim, me despertou uma admiração muito grande pela resiliência, mas a gente sabe que isso vai até um certo ponto, né? Como a Kátia, por exemplo, né? Que luta para não se declarar restrita de tudo, mas é como uma merendeira, não é? Com aquelas panelas gigantes, com a movimentação toda que vai fazer, que tem que fazer no dia a dia do seu trabalho. Então, tipo, ela falou na reunião que nós tivemos, né? Se eu disser tudo que me dói, tudo que eu não posso fazer, eu não vou poder mais trabalhar. E eu não quero não trabalhar, e não quero ficar afastada. Então, esse debate que, infelizmente,
restou frustrado no Estado de São Paulo e que resolveria, em certa medida, o debate em torno dessa impossibilidade para o trabalho, mas seja na iniciativa privada ou na pública, que foi o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa e, infelizmente, vetado pelo governador Tarcísio, né? Lamentavelmente. Eu, inclusive, pedi para a minha assessoria imprimir aqui o veto, o total do veto, né? Assim, é muito triste, que é uma visão de política pública muito distorcida, né? Em alguns trechos aqui é lamentável mesmo. Mas o veto do governador à lei, porque isso resolveria, na medida em que as pessoas hoje, impossibilitadas quase que em definitivo, têm poucos mecanismos do próprio sustento, do sustento da família e da sobrevivência, principalmente se está na iniciativa privada. Então, quando uma lei federal, não é, ou uma estadual resolve, pelo menos no âmbito do Estado, tem consequências financeiras. Claro que tem. As pessoas contribuíram com a Previdência, contribuíram com a sociedade, trabalharam até essa altura da sua vida. Não é? Aí, se elas... Ninguém vai lá e fala, eu quero essa patologia para mim, né? E lutar contra isso também não significa que a pessoa vai ter condições reais de continuar garantindo o sustento da família. O veto do governador tem uma lauda e meia só, foi muito assim simplista, né? Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, mandando para o presidente da Assembleia, né? Para os devidos fins, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º, combinado com o artigo 47, inciso 4º da Constituição, as razões de veto total ao projeto de lei 1573 de 2023, aprovado por esta Assembleia Legislativa conforme autógrafo 33871. Ainda começa com o proforma, né? Temos a honra, né? Não tem não há honra nenhuma nessa decisão tomada. De iniciativa parlamentar, a proposição reconhece pessoas portadoras de fibromialgia como deficientes. Não obstante os elevados desígnios do legislador, realçados na justificativa que acompanha a proposta, vejo-me compelido a negar assentimento à medida, pelas razões a seguir enunciadas. A Constituição da República, proclamando a importância da proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, conferiu competência legislativa concorrente à União e aos Estados na matéria, sendo certo que cabe àquela o estabelecimento de normas gerais, facultado a estes o exercício da competência legislativa suplementar, artigo 24, inciso 9 e parágrafos da Constituição. No exercício dessa competência, a União editou a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conforme a referida lei, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, artigo 2º e seu parágrafo 1º, regra de observância obrigatória em todo o território nacional, ADI 7028. Nesse passo, ao reconhecer como pessoas com deficiência todas aquelas diagnosticadas com fibromialgia, independentemente da verificação de obstrução de sua participação plena e efetiva na sociedade, a propositura incorre em vício de inconstitucionalidade por contrariar as normas gerais editadas pela União. Por derradeiro, registro que, pelas mesmas razões jurídicas, houve negativa de sanção ao projeto 545 de 22, contendo proposta semelhante. Fundamentado nestes termos, o veto total que oponho ao projeto 1573 de 23 restituo
o assunto ao oportuno reexame desta ilustre Assembleia. Reitero a Vossa Excelência os protestos de estima e tal. Enfim, isso foi fruto de uma luta, né, de um trabalho de muito tempo, dessas diversas entidades que eu, particularmente, não tinha acesso e conhecimento, passo a ter. Isso dá uma dimensão, uma outra dimensão para a gente, sobre uma questão que envolve uma parcela significativa da sociedade. Os números que as pessoas nos passaram aqui, das estatísticas colocadas pelas associações de âmbito nacional, não é pequeno, não é pequeno. E, realmente, esse quadro, em situações mais severas, leva mesmo a uma impossibilidade real pelo trabalho, para o trabalho. Enfim, essa é uma parte da batalha que se encerrou com o veto, mas, como o próprio governador coloca aqui, havia uma outra batalha em 22, que também, infelizmente, se encerrou da mesma maneira, mas a luta continua, né? Eu acho até que o governador poderia ter aberto um outro debate no âmbito da própria secretarias, né, de forma transversal, a começar pela de Estado da Saúde, porque você poderia até estabelecer determinados critérios, né? Não necessariamente o laudo significaria todo mundo já tem e vai aposentar, como é em qualquer outra situação, não é? A gente sabe os percalços que se passa para o reconhecimento de uma patologia para fins previdenciários. É claro que aqui também não sejamos ingênuos, né? Para além dos cálculos que o Estado faz em relação à sua própria máquina, que, obviamente, os municípios também acabam fazendo, obviamente, é uma pressão muito grande a iniciativa privada, porque, quando vira lei, não está valendo só para o servidor público. Se vira uma lei estadual, a abrangência disso é para todos os trabalhadores, né? Não só para os servidores e servidoras, mas para todos. Então, esse é um debate que teria ajudado muito, né? Ainda que ele tivesse proposto alterações aqui e tivesse aberto um diálogo, né? Isso é a mesma coisa que a gente fala aqui, às vezes, né? É muito mais fácil, às vezes, se você vai propor algo ou sabe que há um anseio da sociedade por determinado tema, seria de bom tom que as pessoas que estão à frente do executivo abrissem um diálogo mínimo para você construir aquilo que está mais dentro da realidade. Porque, às vezes, as pessoas que estão vivendo o problema na pele querem resolver de uma forma que não se encaixa na roupagem da política pública para aquele momento, mas dá para você moldar. Então, o governador poderia ter discutido aqui graduação, não é? Poderia ter discutido alguns critérios, mas optou pelo caminho mais fácil, que é o de, estou vendo aqui uma inconstitucionalidade e eu encerro aqui o debate. Eu, que também sou advogada, não tenho nem concordância jurídica com a avaliação aqui do governador para justificar o veto, porque, primeiro, que a legislação federal de 2015, citada aqui pelo governador, exatamente neste aspecto que fala da avaliação e as considerações de aspecto biopsicossocial e da equipe multidisciplinar, poderia resolver. Nós tivemos um problema muito sério com essa questão de quem é o deficiente, que as pessoas, quando querem, faz o debate de forma enviesada, né? Quando a gente discutia habitação de interesse social, e aí nós tínhamos as cotas, né? E o Minha Casa Minha Vida tinha as cota de 2%, inicialmente, né, desde 2009. E nós podíamos mexer em alguns critérios. E um dos critérios que nós alteramos aqui era a cota para deficiente, que depois, na fase final, nós chegamos em 10%. 10% ao invés de 2%. Então, a gente quintuplicou o número que a regra nacional nos recomendava. Mas esse debate aconteceu e nós tivemos que fazer várias reuniões com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque eu tenho um problema, né, que não me impossibilita totalmente, mas me traz uma dificuldade. E eu faço a inscrição e me considero deficiente. É o direito da pessoa se declarar deficiente, não é? Ela vai preencher ali a ficha de inscrição. Exatamente, ela se autodeclara, é autodeclaratório, se ela considera que isso a limita.
Como que eu faço? Eu tenho 50 cadeirantes em situação extrema, precária e vulnerável. Não é? Como que eu coloco a outra pessoa na frente dessa? Regra é regra, tem que ser universal porque é regra. Pode parecer, num primeiro momento, que causa alguma distorção e injustiça, mas você precisa de regras. E, quando se trata de recursos públicos, de políticas públicas, o importante é que as regras sejam universais. Não é? É como, às vezes, as pessoas falam, puxa, mas eu passei ali e vi um carro, uma SUV de 200 mil pegando remédio na farmacinha. A gente sempre recebe isso, fala, mas pode, porque, graças a Deus, nós temos um sistema único de saúde universal, não é? Então, essa questão da consciência de alguém que pode passar ali na farmácia e pegar, sabendo do grau de dificuldade da fila enorme do trabalhador, é uma questão de cada um, mas tem, direito tem, paga imposto, ajuda a financiar o Sistema Único de Saúde, que precisa fazer sempre é melhorar, né? Garantir que seja bom para todo mundo. Mas, aqui, esse argumento colocado pelo governador, eu acho que é míope, na minha visão, é estrábico, e ele poderia ter buscado uma saída diferente dessa. Eu quero construir um debate, então, com a Lesp, com as entidades, né, que trabalham, e vamos construir uma graduação disso e mecanismos para essa consideração. Mas, enfim, é só uma fase da batalha que se encerrou ali com o veto, mas que segue, né? E aí eu pedi para que envolvesse as duas secretarias, a Secretaria de Saúde, está aqui a secretária Júlia Putomati, está aqui o Cris Zamboni, que é o secretário de Administração. Por quê? Porque eu não tenho competência para discutir como é que a empresa X e a Y debate e trata, não é? A questão do seu corpo funcional. Mas a Câmara tem que ser também palco desse debate, que hoje encerrou uma etapa na Lesp, mas não vai parar por aí. Não é? E tem vários estados, repito, que já avançou e que não teve nenhum problema quanto a isso, nem de judicialização, de questionamento através de nenhum ADIM. E aí a esfera do poder público é uma que a gente pode atuar, e a gente sabe que isso está muito forte dentro da máquina. Está muito forte dentro da máquina, e aí a gente tem toda uma questão do laudo, tem um debate aqui em torno do SESMIT, que não é de agora, né? Nós temos vários problemas já aqui, do ponto de vista da sua funcionalidade. Ali tem funcionários de carreira excepcionais, mas temos problemas sérios, não é, com a existência, o porquê e o para quê, né, para se cumprir com a função legal da existência do SESMIT. E aí também alguns debates que as meninas trouxeram para nós, secretária. Nós temos 2 legislações municipais, mas que são muito tímidas. E essas legislações municipais, vou falar, acho que é pela 1000ª vez, nesses 4 anos de mandato, eu não tenho preocupação nenhuma em fazer lei. Se eu fiz 1 ou 2 de coisa muito pontual, e quero ainda, agora, nesses próximos meses, outras 2, que são fruto de debate acumulado desses 4 anos, que diz respeito à saúde mental, e a outra que diz respeito ao fomento à cultura. Mas essas leis, com todo respeito aos vereadores que a propuseram, eu acho também perigoso. Do mesmo jeito que eu acho que, às vezes, é errático a forma como o Executivo encaminha os debates de determinadas legislações, de parte do Legislativo também. Algumas pessoas procuram, não dá para... Tá, aí você põe. Por exemplo, é muito comum a semana disso, semana daquilo, né? E aí você vai enchendo de cores lá aquele arco-íris das discussões, que também é importante. É importante. Mas, na verdade, o debate que as meninas trouxeram é muito mais rico do que isso. Tem preocupações de outra natureza, e a nossa preocupação não é com uma legislação. É realmente entender um pouco da parte da saúde sobre essas políticas públicas e de parte da administração, que esse é um debate que ele existe, né, Cris? Deve chegar... Eu não sei como que está sendo resolvido, como é que se encaminha isso, né? É complexo, porque os números que eu desconhecia, agora conheço, e as consequências da doença realmente são assustadores. São assustadores, são realmente limitadores de pessoas. Bom dia, secretária. Bom dia, secretária, vereadora. Secretária, estou acostumada. Bom dia a todos. Tá? Gente, primeira coisa, vamos falar o que é, né? Tem gente que está nos ouvindo ou nos assistindo e não sabe o que é fibromialgia.
né? Então, de maneira muito rápida, é uma síndrome clínica que se manifesta com uma dor no corpo, uma dor generalizada, principalmente na musculatura. Junto com essa dor, ela causa sintomas de fadiga, cansaço crônico, sono não reparador, é aquele sono que a pessoa dorme agitada, acorda pior ainda. Não tem sono. Não tem sono, não consegue dormir. Outros sintomas, como ansiedade, depressão, alterações de memória, falta de atenção, depressão agravada, alterações intestinais, enfim. Ela é uma síndrome difusa, como a gente estava conversando aqui, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Existem essas características e que o diagnóstico, pelo que existe na literatura, ele é feito pelo reumatologista em caráter de exclusão. Então, existem várias... É interessante isso, né? Porque existem vários sintomas que levam o paciente a procurar uma clínica e o acolhimento. O médico mede e, olha, não tem alterações químicas, não aparece no hemograma, ele não se manifesta como uma inflamação local, ela é acompanhada desses sintomas típicos, mas são permanentes, são resilientes, então o paciente acaba voltando, e não se encontra um fato claro. Outro, ainda não totalmente esclarecido, existe uma hipótese de alterações de percepção da sensação de dor. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que ela está com a dor ali, mas ela já tem outro processo de inflamação, ou ela começa, de fato, a ter consequências mentais. E aí, sim, ela entra no estado de depressão, até por não conseguir dormir. Na saúde, a vereadora estava comentando, é importante colocar a fibromialgia afeta 2,5% da população mundial, independentemente de nacionalidade, condição socioeconômica. Isso é uma coisa que assusta, que geralmente a gente vê causalidade correlacionada a alguns grupos econômicos ou grupos étnicos, ou por várias razões, até por conta de falta de saneamento e doenças. Não, é uma doença indistinta. E, geralmente, afeta mais mulheres do que os homens, e aparece entre 30 e 50 anos, num espectro mais amplo. Embora, hoje em dia, a gente já tenha visto que pacientes mais jovens e condições melhores de saúde a manifestem. Então, é muito assustador, se a gente for pensar do ponto de vista de saúde pública, porque isso vem crescendo. E, aqui em Bauru, depois a gente mostra a evolução, mas vamos falar um pouquinho da legislação, que eu acho que é importante a gente entender. Bom, então, no limite, é o reumatologista quem identifica a fibromialgia. No município, qualquer um tem acesso ao diagnóstico, tem acesso ao encaminhamento pela rede básica e vai ser encaminhado para consultas via Estado, em ambulatório médico de especialidade, que é o AME, onde se encontram os reumatologistas para fazer esse acompanhamento. Existe um projeto de lei federal, que é o 598 de 23, que classifica a fibromialgia como deficiência para todos os fins legais e dispõe sobre o tratamento da doença fornecido pelo SUS, né? Esse projeto tramita, apensado a um outro PL de 2019, que é o 1093, e juntos aguardam a deliberação na Comissão de Saúde, lá no âmbito federal. Em Bauru, a gente tem, como já mencionou a vereadora, duas leis. Uma, a 7.218, de maio de 2019, que institui o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, e em junho de 2020, criou-se um decreto que regulamentou a criação de uma carteira de identificação. Isso. Devem ter a carteira de identificação de pessoa com fibromialgia, ela deverá ser solicitada nos CRAS e nos CREAS, nos centros POP, e rede de serviços do município. Vai anotando. É a SEBS que deve confeccionar a carteira. Tem que solicitar via esses serviços, né? Vamos lá. E a documentação civil comprobatória. Essa carteira tem validade de 3 anos. Para obtê-la, o usuário deve ter atestado médico emitido por especialista reumatologista do SUS ou rede privada. A fibromialgia teve um aumento importante nos últimos 5 anos. Então, em 2019, havia 210 casos durante o ano. Em 24, até meados de agosto, o município já tem 654 casos em atendimento nas UBSs, USFs, especialidade de saúde mental. O Estado, via AME,
disponibiliza uma média de 2 vagas por mês para a especialidade de reumatologia para o município, sendo uma vaga para o AME e uma vaga para o Hospital Estadual. É isso. Eu acho que, para começar, a gente começa já com um cenário pouco alentador. No entanto, uma vez diagnosticado, o paciente volta para a rede e é monitorado, acompanhado, medicado, enfim, dá continuidade ao acompanhamento. É isso. Bom dia a todos. Meu nome é Lucy. Eu já me aposentei na educação, 30 anos de serviço, tá? Eu consegui até o final. Com dor, eu trabalhava por amor às crianças. E, assim, porque também você vai trabalhar na escola, você faz esforço físico, escreve na lousa, deu rompimento nos meus 2 ombros, enfim. Mas, em casa também, eu tenho um marido acamado, eu tenho netos para cuidar. Então, você deixa de trabalhar, mas trabalha em casa e dá na mesma, né? Mas eu fui até o final, trabalhei os 30 anos. Tá? Agora, o meu problema é o seguinte, só de remédios eu gasto muito. Aí vem um valor absurdo de imposto retido na fonte. Certo? Aí eu tenho aqui as condições para usufruir da isenção. Não tem a fibromialgia aqui. Entenderam? Isenção do imposto retido na fonte, tá? Que é um valor bem alto. Com esse valor, eu poderia, pelo menos, comprar alguns remédios que eu uso, porque o tratamento da fibromialgia é caro. E a gente não consegue gratuitamente, não tem. Tá? Então, o que me afeta agora, no momento, é isso. Eu gostaria de ter isenção do imposto de renda. Porque, quanto ao trabalho, graças a Deus, eu trabalhei muito bem, por sinal, se vocês procurarem saber. Trabalhei na Escola Cônego Aníbal de França. Fui professora na Escola Cônego Aníbal de França. E todos gostavam de mim. Até hoje encontro alunos que, sabe, foram meus alunos, eram pequenininhos, agora estão moços. Mas o meu problema não foi trabalhar. Eu trabalhava com dor. Em casa eu também tenho dor, em todo lugar você tem dor. Não dorme à noite, aí durante o dia você fica é horrível, porque você não tem sono, mas daí você não teve um sono reparador. Entendeu? A gente não tem a serotonina, porque isso aí você vai atingir no sono profundo. Você vai conseguir no sono profundo. A gente não tem isso. Então, a gente fica com mal-estar o dia todo. Tá? E o meu problema é assim, aí como vem outras coisas, vem problema de coluna, vem tudo, conforme o trabalho que a gente tem como ela, a gente faz muito esforço físico, aí acaba com o resto do organismo da gente. Mas a fibromialgia é um problema muito sério, muito. Eu tenho também laudo dos médicos que eu já fui. E eu gostaria que nessa lista aqui eles colocassem a fibromialgia também. Concordo plenamente. Obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Eu não tenho muito hábito, mas estou aprendendo, Chico. Então, sobre a carteirinha, você falou que a SEBS falou que tem que fazer pelo CRAS e o CREAS. Nunca vi isso. Eu trabalho no CREAS, quando eu chego, a pessoa fala, eu tenho fibra, eu já falo, não, eu tenho a carteirinha, é tal lugar. É o Caritas que faz, e que é uma ONG. Lá, o tratamento lá, para fazer a carteirinha, até porque, quando fez essa lei com o Manfinato, não foi muito divulgado. A SEBS não divulgou isso no CRAS nem no CREAS. Então, eu vi pelo site. E a pessoa que tem essa doença, que mora no barraco, que mora, né, enfim, aonde ela mora,
ela mesma é a prova viva, que ela não sabia que tinha. Então, foi mal divulgado, foi assim, uma coisa muito assim, sucinta. E, quando eu vejo as pessoas que falam que têm essa doença, eu preocupo, porque eu tenho condições, com meu marido, de nós conseguir ter esse remédio. Agora, a pessoa que não tem, o reumatologista no SUS, porque essa equipe não é só o reumatologista, é a acupuntura, fisioterapia, psicólogo, eu pago psicólogo, e psiquiatra, entende? Então, é uma coisa assim, muito triste, porque a gente que tem isso, a gente é chamado de louca. Ai, você não tem... Eu já ouvi coisas no meu serviço, você precisa procurar uma religião, mas eu tenho a minha religião. Ai, você reclama demais. Então, isso aí, além da gente estar com a fadiga de não dormir, eu tomo um Zolpidem, eu não trouxe. Eu também. O Zolpidem, a minha filha está no 5º ano de medicina. Ela falou para mim, mãe, o Zolpidem, você precisa ir desmamando de pouquinho, porque isso, no futuro, pode trazer demência para a gente. É verdade. E fica um oco, porque a gente já tem uma dificuldade de lembrar as coisas. É um nevoeiro que fala, né? Intestino irritado. Por exemplo, de ontem para cá, eu não dormi. Eu estou com uma dor no pescoço, eu já tomei minha duloxetina de 60, a pregabalina é à noite, de 75, mas eu cheguei a usar, há um tempo atrás, na Covid, de 150. Eu tomo Tramol, está aqui, e mais esses aqui, que é com ibuprofeno, omeprazol. Enfim, é um monte de... Eu sou hipertensa, tenho diabético. Igual eu estou falando para você, a carteirinha não foi divulgada. Quando eu conheço uma pessoa que tem isso, eu tenho empatia, entro no lugar dela, esforço, falo, vai lá, leva o CID, leva e faz essa carteirinha, pelo menos para a gente conseguir a fila prioritária. Porque você entra também na fila, como eles fizeram essa carteirinha e não tem o símbolo, porque eu acho que o cara devia ter brigado aqui na Câmara, não sei, para a Prefeitura, eu falo no sentido, obrigada, ter o símbolo, porque você chega, você mostra a carteirinha, a pessoa olha para a carteirinha e fala, o que é isso, a caixa? Aí eu mostro o RG. E eu estava, às vezes, também na fila, você entra, a pessoa fala, o que você está fazendo aqui? É pessoa, mulher grávida, mulher com criança, o idoso, sabe? Já olha assim, já fala, o que você está fazendo aqui? O que é fibromialgia? Então, isso aí foi me dando cada vez mais assim, não, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar nos estados, são 18 estados que já é considerado deficiente. Eu estive aqui quando teve a inauguração da Rondon, lá um pedaço, eu conversei com o Tarcísio, ele olhou para a minha cara e falou, isso dá custo. Eu falei, qual política pública que não dá custo? Eu tenho que ter foto com ele. Fiquei muito triste pelo relato ali, porque eu achei assim, que uma falta de empatia. Eu ainda falei para ele, olha, lembre-se, se fosse sua esposa, um parente, um amigo, porque eu não estou aqui só para brigar para a fibromialgia. Eu acho que o lúpus, enfim, o autista, sabe? Eu ando de ônibus. Eu estou tirando carteira agora. Mas agora eu estou me restrito, porque eu não... Eu vejo dentro do ônibus, não tem o símbolo. Agora você está com esse colar, poucos levantam. Então, não é culpa do motorista? É culpa da Endurbe? Não. O que falta? Esclarecimento, conhecimento em todos os setores, em toda a secretaria, tanto do privado como do público. Então, às vezes, eu vejo mãe com um filho autista, está vindo dar sorrir, está com o colar, o jovem que sai está lá com o foninho. Então, eu quero, o que eu quero na fibromialgia, aqui dentro do município de Bauru. Em primeiro lugar, não é só o que a senhora falou, mas a senhora é aposentada, eu vou ajudar. Os remédios, porque você tem o remédio lá no hospital, e é de 3 em 3 meses. Às vezes, você sai do serviço, tem que pagar aquela hora, chega lá, vai pegar o remédio, não tem. Então, o que eu fiz? Eu desisti. Falei, vou começar a
dar meus pulos aí, tudo, com a família, economizar para ter esse remédio. Então, o que eu quero aqui em Bauru? O símbolo, no privado e no público, que a Caritas tinha que ter posto isso, divulgar nos CRAS, nos CREAS, e todas as secretarias da prefeitura saber o que é fibromialgia. E os remédios na farmácia aqui, não no hospital. Porque a farmácia, tendo que na farmácia municipal, é muito mais fácil para você pegar. Né? E outra, homem também sofre com isso. E cada vez que a gente vai recebendo não disso, tem dia que dá vontade de nem sair. Eu passei por depois que eu saí da Minha Casa Minha Vida, eu voltei para a SEBS, eu passei por um determinado problema lá. Um coordenador, que eu não vou citar nome, que não acreditava em mim. Eu levei todos os meus CIDs que eu tinha. Tipo uma perseguição. E eu entrei numa crise de pânico, que eu internei. 15 dias, depois mais 15 dias, eu voltei para casa e falei, eu não vou mais trabalhar. Eu queria exonerar. Aí meu filho falou para mim, não, mãe, você estudou, você entrou, você fez assistente social, você é pedagoga, você tem licenciatura de história, você tem muito que ensinar para as pessoas, sabe? Então, eu acho que isso aí, essa pauta... Olha, Célia, eu estou falando sério, eu queria morrer, gente. Eu cheguei a tomar bastante de pícaro, aquele topiranato, porque eu não quis falar isso, que eu não queria mais viver. E leva a gente na depressão, sabe? O não, o desprezo, as coisas que as pessoas não conhecem, até porque elas precisam aprender isso, né? Eu não culpo também, mas eu acho que quando a pessoa estuda assistente social, que é os direitos sociais que a gente vê do ser humano, você aprende a ter um zíper. Você não pode julgar as pessoas com a roupa que ela usa, o modo que ela anda, o jeito que ela fala, e nem a doença que ela tem. Sabe? Então, eu fico agradecida da Estela. Essa última greve aí, parece que Deus faz as coisas da gente. Eu nunca entrei de greve, entrei de greve e conheci muitas pessoas que têm isso na educação e em outra secretaria. A gente tem um grupo aqui em Bauru, da Fibro, e eu estou num grupo também do Estado de São Paulo. Conheci a Renata, que ela é de Minas. Ela não pôde... Eu até queria que ela falasse com a gente, mas ela está internada. Em Minas, ela vai em todos os estados, Maranhão, Maceió, e ela ajuda as pessoas com fibro, que ela é psicanalista, né? E para enfrentar essa luta, para conseguir os remédios, o respeito das pessoas. Pena que ela está acamada, e eu tenho ela, que é a Renata. Enfim, eu gostaria muito que a fibromialgia seja reconhecida. Até que, em Presidente Prudente, tem um vereador que conseguiu, na Câmara, votação como um deficiente. E, aqui em Bauru, eu busquei vários vereadores e não tive êxito. Com a Estela, o acolhimento, o ouvir, né? Porque, como se diz Rubem Alves, não adianta você falar bonito, você tem que ouvir bonito. E, enfim, é isso. Desculpa aí, é que eu passei por... Aí eu começo... Muito obrigada, viu? Um minutinho mais de atenção de vocês. A fibromialgia é uma síndrome de fundo emocional. Por isso, a gente tem que tomar antidepressivo. Tá? Antidepressivo, eu tomo Velija, que custa caro, não é barato. E agora eu descobri um tratamento de ozonoterapia. Eu paguei, semana passada, R$ 380 na consulta.
Ela pediu uma série de exames que, graças a Deus, eu pude fazer pelo nosso plano de saúde. E eu vou em alguns médicos, fui na psiquiatra essa semana, falei para ela, ela desconhece a ozonoterapia. Falei num outro médico que eu fui no gastro, ele falou também que não conhece. Sabe? Muitas vezes uma linha... Desculpa, não estou te interrompendo. É que muitas vezes o especialista de uma linha desconhece outros procedimentos e tratamentos que estejam sendo aplicados em outra, né? Então, se não for a linha que ele estiver estudando ou que for tradicional do tratamento do acolhimento, muitas vezes existe esse desconhecimento ou precisa ser aprofundado. Só dando o exemplo de que muitas vezes um psiquiatra pode não conhecer, um gastro pode não estar familiarizado. Mas é que a ozonoterapia, ela trata um geral, não é só a fibromialgia. Sim, restauração de uma geral. Ela trata de muitas coisas. Ela tira o sangue da tua veia, põe ozonoterapia e aplica no músculo. Pós-Covid foi muito utilizado, protocolo muito utilizado. Então, é um tratamento caro também. Tudo depende de dinheiro. Por isso que eu falo. Sabe, se a gente fosse isenta, pelo menos, do imposto de renda, nos remédios, a gente poderia se tratar melhor. Tem hora que, sabe, que nem os médicos falam, você precisa fazer pilates. Você precisa fazer... porque... É o diagnóstico, né, e o tratamento um dos mais eficazes de complementaridade, além de analgesia, é a atividade física, né, aeróbica. Então, mas a aeróbica a gente não consegue fazer, porque já tem problema no joelho, já tem problema. Então, você tem que fazer a hidroterapia, a hidroginástica. Como que a gente vai fazer todo esse tratamento com o salário que a gente recebe? Eu, aposentada, perdi o vale-compra, né, o nosso debate sobre isso. Então, olha, vou falar para vocês, é difícil. Pelo menos a gente tinha que ter essa isenção para poder ajudar no nosso tratamento. Tá? Obrigada, gente. Olha, desculpa, eu não terminei de falar. Sobre o Caritas, você vai chegar lá com o seu CID e o comprovante de residência e a foto, eles têm mania de querer pegar o CID da pessoa. Isso é errado. Tem que ter respeito. Então, eu até fiquei chateada, bati boca lá. Falei, não, é um documento meu. Você pode muito bem pegar o meu CID e vender, sabe? Então, eu acho que lá o Caritas, as pessoas precisam estar bem preparadas, entender que... Só um esclarecimento. Nós estamos falando de um atendimento feito pela SEBS. Isso. Não é com a saúde. Então, não. Então seria interessante, Stella, se tivesse alguém aqui da representante da SEBS, para a gente poder encaminhar, porque esse processo de entrega e fabricação da carteira pelo decreto, cabe à Secretaria de Bem-Estar Social. Então, isso é importante, porque a gente, como saúde, não consegue interferir nesse processo. Mas eu só estou contando, né? E, para mim, o interessante não era nem a SEBS, nem o Caritas, que é essa ONG. Para mim, o interessante seria a Secretaria da Saúde, para vocês fazerem uma pesquisa de quantas pessoas, igual você falou, quantos que, né? Mas eu, por exemplo, eu não vou no UPA, no UBS. Eu vou pelo plano de saúde do meu marido. Mas aqui no Caritas tem 112 pessoas que foram lá fazer a carteirinha. Então, não está divulgado. E também querer pegar o seu documento que é seu, eu não. Falei, não, isso aqui, se você quiser, você tira xerox do meu RG, das minhas coisas, mas me devolve. E já aconteceu isso, de pessoas até ir com o advogado. Mas eu acho assim, claro que esse debate não é menos relevante, porque ele está no contexto de qual é o grau de política pública já efetivamente implantada, né? Por exemplo, nós tivemos um debate muito duro aqui recentemente por conta de uma lei que nós aprovamos e a prefeita vetou, né? O Tarcísio vetou aqui a lei estadual, a prefeita vetou a lei que dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização das deficiências ocultas. E a argumentação dela também foi
estapafúrdia, tanto quanto a do Tarcísio. Né? Argumento de que a competência para legislar sobre essas questões é do Executivo e não do Legislativo. Faz o menor sentido, porque, na verdade, claro, nós derrubamos o veto, é lei, está estabelecendo que, tanto nos espaços públicos quanto nos espaços de atendimento público na esfera privada, é preciso fazer a colocação, disponibilizar o atendimento prioritário e inserindo-se nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento o cordão de girassol. Isso nem resolve quase nada, mas é mais um grãozinho para facilitar esses outros constrangimentos que as pessoas... Com o cordão já tem problema, né? Tipo, tá com o cordão, mas, né? já é difícil. Imagine não tendo. Então, assim, são passos muito pequenos, muito pequenos. A questão do imposto de renda vai estar sempre dentro desse debate amplo. Não é? Porque não há competência local para isso. Mas, se o governador tivesse resolvido a questão não vetando, seria já direito garantido, porque aí estaria igualado, né, aos PCDs, né, os direitos que os PCDs têm, e aí esse problema que você está colocando estaria resolvido. Agora, se as cidades também não se movimentam para mudar a forma como trata, essa questão do remédio é complexo. Não foi só a Andréia que trouxe, muitos. A Andréia, ainda com todas as dificuldades e tantas outras, acabam dando um jeito de comprar. Com o sacrifício, né, como a companheira aqui colocou, mas vamos pensar naquelas pessoas que mal têm que comer em casa. Como é que toma? Como é que adquire? Porque é difícil, é complicado. É complicado. E os números, a secretária colocou aqui os números em crescendo, e no cenário mundial de 2,5, mas os números da entidade nacional são maiores, né? De incidência da fibromialgia, percentual. Aquele material que vocês trouxeram para a gente na reunião. Esse número de pessoas que estão passando pelo atendimento, muito provavelmente, ele está subdimensionado. Primeiro, pela própria pessoa e pela condição de atendimento que ela teve até aqui para chegar no diagnóstico, para depois começar a efetivamente fazer o tratamento e começar a passar por todas as dificuldades que elas já passam, de gastos. Eu estava conversando com um grupo de senhoras e elas estavam dizendo, depois do arrefecimento da Covid, o governo do Estado cancelou aquele Vale Academia, que tinha um público de determinada faixa etária, principalmente na terceira idade, que tinha um vale para poder fazer academia. Por quê? Você não tem espaço de política pública de esporte gratuito para você atender todo mundo, então tinha um vale para incentivar as pessoas a irem poder, não é, ter as condições de fazer as práticas. Não tem mais. Só que também não teve nenhuma explicação. Então, não é só no momento da Covid. Essa questão da SEBS e do Caritas e a questão do entendimento, seja essa entidade ou outra, né, não vai aqui nenhum juízo de valor sobre a entidade ou o trabalho, mas se dentro da própria esfera do poder público você vai encontrar a dificuldade de compreensão, eu acho que volta de novo para aquela esfera de desafios da escola de governo, que é a minha briga aqui para a implementação da escola do parlamento, porque você vence as eleições, você não necessariamente tem a bagagem dentro de todos os temas e complexidades que chegam aqui para o vereador enfrentar. Mas você tem que ter a obrigação de ir atrás do conhecimento, mas o público tem que ter a obrigação de te oferecer. Então, a Constituição de 88 já trouxe, no artigo 39, a obrigatoriedade, salvo melhor juízo 39, de que todos os tribunais de conta, todos os executivos e todos os legislativos criem as escolas de parlamento. Para quê? Para você, no caso do governo, a escola de governo, o parlamento, a escola de parlamento. O Tribunal de Contas de São Paulo, por exemplo, do município, é uma verdadeira universidade. Uma verdadeira universidade credenciada do MEC, inclusive, para graduação, pós-graduação, tudo na área da gestão pública.
Então, nós precisamos disso. Por quê? Porque qual é a obrigatoriedade que o servidor que passou no concurso tem de conhecer todas as complexidades, não é? Em torno, por exemplo, das deficiências ocultas? Ainda não tem, mas o poder público tem a obrigação de fazer com que ele faça, e tem que ser bom para ele. Porque não é só atenda porque faz o curso no seu horário de folga, porque você precisa entender de fibromialgia. Tem que ser uma qualificação para ele poder fazer isso no horário dele de trabalho. Isso tem que ser um plus para ele poder atender bem as pessoas e ter a informação para dar, a orientação para dar. Então, não tem a ver, eu acho que necessariamente, com a entidade, né? Essa em específico. Eu acho que tem a ver com todo um preparo da estrutura pública para você tratar com a evolução social. É isso, né? Os fatos sociais vão ditando as normas do direito. A gente aprende isso na primeira ano da faculdade. A lei tem que ir modificando de acordo com o que você está vendo na sociedade que está acontecendo, e aí você vai se adequando a isso. E, Cris, eu queria passar para você... Passa o microfone para ele, André, por favor. Eu acho que é mais fácil. Porque eu brinco aqui que a Secretaria de Administração é o grande RH, né? Apesar de ter um RH lá, mas é o grande RH da máquina. Você tem ideia de volume? Você tem questões concretas ali em torno dos servidores? Porque isso que a Andréa falou é uma realidade. Você começa a abrir a porta para conversar, você vai encontrando um número muito grande, muito grande. E eu imagino que isso já esteja sendo, dentro da esfera do poder público, um problema real. Um problema real. E também tem uma coisa de rótulo, né? A coisa do absenteísmo, falta muito. Falta porque, se num caso como esse, por exemplo, se afasta demais, está restrito. Mas só na merenda, por exemplo, o número de pessoas que eu descobri é grande em volume. É grande. É algo que nós temos que ter essa dimensão real, porque, por exemplo, a Kátia é uma mulher jovem. É uma mulher jovem, mas que está já numa situação extremamente delicada, com um laudo recente que vai se agravar muito rapidamente, entende? Então, assim, a máquina pública, porque nós estamos debatendo o governador e lei federal e estadual para resolver de forma ampla, mas cada um fazendo um pedacinho da sua lição de casa, eu acho que fica mais fácil o debate mais amplo. Existe algo nesse sentido? E também já queria colocar para você a necessidade de que a escola de governo trabalhe isso. Essa questão de EASEBS que faz, e faz através de uma terceirizada, muito provavelmente porque no escopo da lei está, não é? Que o serviço seja lá. Mas eu tenho concordância com a Andréa de que isso é uma preocupação de saúde pública. Então, primeiro, deixar já esse apelo para você de, na programação da escola de governo, esse debate das deficiências ocultas, né? A orientação, as regras. Tem gente que não conhece nem a lei, a do direito da carteira. E o número de carteiras, se a gente pegar o número de carteiras emitidas, eu acho que, inclusive, vale a pena a gente pedir essa informação via SEBS, o número de carteiras emitidas diante do número de pessoas que estão em tratamento deve ser infinitamente menor. Eu acho que deve ser, talvez, 1/3, 1/5 de pessoas que estão em tratamento e que pegou a carteira, tem a carteira, buscou a carteira. E, muito provavelmente, também por desconhecimento. Por falta de divulgação, enfim. Cris. Bom dia, Estela. Bom dia, colegas aqui presentes. Eu não tenho dado exato, tá? Mas eu estava conversando aqui com o pessoal do SESMIT, enquanto a gente estava aqui no meio da reunião. A gente tem o conhecimento que tem vários servidores que têm o CID da fibromialgia e tem alguns que a gente sabe que tem fibromialgia, mas CID diferente, relacionados à dor. Eu acho que tudo pelo que a gente pode absorver aqui, que a gente tem que trabalhar bastante na capacitação dos profissionais, né? Para aqueles... A fibromialgia, não sei se você tem esse dado, talvez o pessoal da saúde tem, é como a questão da diabetes, que tem o CID principal e tem vários... Não? Não tem? É um só? Pode falar, por favor. Tem um CID, é o M... 79.7. É que, assim, que enquanto não... o diagnóstico não for fechado pelo reumatologista, ele não é emitido, né, com esse CID. É uma hipótese diagnóstica,
vai acompanhando, às vezes, na unidade básica de saúde, o médico exclui as outras coisas e acaba encaminhando para o reumatologista. Aí ele precisa passar no reumatologista para ser efetivado mesmo como fibromialgia. Então, acho que complementando, o número que a gente tem é irreal. Não dá para a gente fechar numa quantidade absoluta hoje, em detrimento até da questão até a pessoa que ela ingressa na rede, ela está com dor, até ela ser diagnosticada com fibromialgia é um grande... Mas eu acho válido bastante que a gente possa observar aqui a questão da capacitação dos profissionais, para que eles possam estar, a partir do momento que a pessoa procure o serviço, ele tenha, como fala, ele possa estar atendendo a pessoa conforme o diagnóstico que foi dado pelo outro profissional. E trabalhar, inclusive, com a questão de capacitação também dos demais profissionais que trabalham na área, né? Não só da fibromialgia, mas de todas as doenças envolvidas aí que a gente possa estar recebendo na rede. Olha, só o fato de você já começar a movimentar esses movimentos de mostrar, né, as outras também doenças e a fibro, nossa, é muito importante, porque aí a Secretaria de Saúde vai saber quantos tem, quem tem ainda o CID já, né, e quem está ainda tratando e não conseguiu chegar até o CID, né? Nossa, e os remédios, né? Eu penso assim, eu tenho dinheiro para comprar, e a pessoa que não tem dinheiro para comprar, é triste. Você já imaginou? Essa pessoa fica na cama, fica tomando um Doril, um paracetamol. Esses remédios da fibromialgia estão no âmbito do Estado ou da nossa farmácia? Tudo de alto custo. Fala no microfone. Eu utilizo a pregabalina, de 75, a duloxetina, de 60. Quando eu estou com muita dor, eu mando manipular o Tramol, de 50 miligramas, e eu tenho uma fórmula, sabe? Se você quiser dar uma olhadinha. Eu não sei falar direito. Eu sei que é ibuprofeno, omeprazol, carisoprodol. E também o Miozan também eu tomo. Isso. Esse eu consigo comprar sem receita. Então, mas esses de alta complexidade, quando vocês, mesmo podendo comprar, vocês tentaram primeiro pegar no Estado? Eu tentei no Estado, mas aí não funciona. Pode falar no microfone. Você pede para o médico uma receita especial para você pegar gratuitamente o remédio. Ele fala, não tem, não adianta eu te dar isso aí, não tem. Você tem que tomar a Velija, que é dá uns brancos de vez em quando. Hã? É antidepressivo. A duloxetina também é. Então, mas ela fala que, para mim, no meu caso, eu tenho que tomar o Velija. É que nem... Você sabe que você falou uma coisa aí, eu vou me lembrar aqui de uma psicóloga que a gente tem, que eu tenho proximidade, dialoga, às vezes, algumas questões de política pública, a Rosângela Barrenha, e ela já havia nos pedido, que a agenda assim, é muita coisa para você, mas assim, é um debate que estava na nossa esfera de fazer o debate, que é a ozonoterapia. Muitos municípios estão fazendo esse debate porque o resultado, para quem está fazendo realmente, parece que surpreende, e o grau de desconhecimento com o procedimento ainda é muito grande. Não é? E tem muitos municípios que estão avançando nesse debate para realmente você garantir acesso público para esse tipo de tratamento. Então, isso que você falou é importante. Acho que, inclusive, a gente pensar
num debate sobre isso com os especialistas. Eu vou até falar com a Rosângela, ela que havia pedido, ela faz parte de um grupo que debate isso no Estado, né, e participou do debate em várias cidades, e me deu uma série de documentos falando sobre isso, sobre os números, enfim. E eu acho que é um debate que vale a pena fazer, porque, às vezes, tem técnicas que não estão acessíveis, são eficientes, não estão acessíveis, pelo grau de desconhecimento, às vezes, inclusive, né, geral, né, e a gente precisa trazer para a mesa de debate para buscar popularizar isso e ver os mecanismos de garantia que tem. Eu acho que foi muito importante a sua lembrança sobre isso, porque nos remete à necessidade de fazermos esse diálogo. Viu? Andréa, quer acrescentar alguma coisa? Alguns dos... Vocês quiserem Eu agradeço falar? você dar essa oportunidade de eu vir falar, né? Não só por mim, por todos. Fiquei feliz de você aparecer. Eu estava ali no quentinho, falei, será que sou eu? E o secretário, se puder ajudar nesse, né, conhecimento, e a secretária da Saúde, se puder trazer esses remédios na Secretaria de... Posso falar? O que a gente conseguir, a gente traz. Até porque já existem... Acho que aí é uma questão de conversar com o médico e ver o que está disponível e alinhar. Agora, o que é alto custo não é nossa prerrogativa nem fazer compra, nem a distribuição. Então, fica restrito ao Estado, né? Então, mas o que a gente puder fazer, a gente está à disposição. Até porque, quando vem judicial... Eu acho que o que também... pode, secretária, o que às vezes faz a diferença é, tendo o levantamento do grau de dificuldade nas diversas reuniões que vocês têm constantemente aí com a ADRS, estar colocando isso como uma realidade, porque o número que você citou aí já não é pequeno, e eu acho que ele está extremamente subdimensionado. Até porque tem muita gente nessa fase ainda de buscar a consolidação de um laudo, mas já está sofrendo, já está com dor. Então, é um processo que não admite muita espera, né? Então, às vezes, essa intervenção de dizer para o Estado, ó, eu estou sentindo o problema, porque esse problema depois volta para nós. Não é? Porque essa história de Estado e federal é... Continua, ele volta, ele é tá diagnosticado, aqui, né? mas ele é tratado aqui. Aí, a fase medicamentosa, quando não é competência, que não nos compete fazer a aquisição, vocês retiram, mas o município faz o acompanhamento nossos pacientes são acompanhados na nossa rede. Né? Agora, sobre a pesquisa, eu acho muito importante a Secretaria de Saúde procurar o Caritas, né? Porque, às vezes, a pessoa que está na rede indo fazer o tratamento não sabe que tem a carteirinha. Então... Veja, só para a gente... Sabe por quê? Eu acho que são duas coisas. Uma coisa é a gente ajudar e trabalhar de maneira conjunta, e a outra é cumprir o decreto. Porque existe uma função definida. A SEBS tem que fazer, é a competência dela fazer a organização desses crachás, desse cadastro, mais importante, que é a palavra-chave nisso, né? Então, e essa é competência de uma outra secretaria, que é uma secretaria parceira, inclusive fez falta hoje para poder entrar nesse detalhe de toda essa tecnicidade, o fluxo, inclusive, mas eu acho que sem prejuízo da gente passar isso e, de fato, orientar. Né? Os nossos pacientes são orientados a procurar. Existe um decreto com toda essa definição do que é feito, a documentação tem até um livro de orientação aqui, que é um manual, com o que se deve levar, o número de documentos necessários, enfim, segunda via, certidão de nascimento, regularização de certificados, fotos, carteira de nome social, tudo isso já está uma questão, eu acho, que de informar. Mas o papel, de fato, de controlar e fazer a emissão da carteira é da SEBS. Isso tem que ficar claro. Sim. Mas que você é funcionária, né? Sou. Então, você pode fazer essa articulação, será muito bem-vinda. Obrigada. Eu ainda acho que o foco principal não é a carteira. Que a questão da carteira é porque um dos argumentos que a prefeita colocou, inclusive, aqui para vetar o projeto, é uma interpretação, na minha visão, errática, que é o seguinte: nós não podemos obrigar ninguém a usar o cordão. Isso não tinha nada a ver com a lei. Então, a carteira também ninguém vai obrigar ninguém a tirar. É importante divulgar amplamente, isso eu acho que tem que ser uma ação de governo, e não de nenhuma secretaria, mas de governo,
né? De onde que você vai, que horário que você pode ir, que não tem custo nenhum, enfim. Isso do ponto de vista da carteira. Eu estou mais preocupada com o número subdimensionado e com os problemas que essas pessoas já laudadas podem estar tendo para os documentos, as outras questões colocadas aqui, não é? Essa questão da medicação, porque eu conheço inúmeras famílias que se endividam ao extremo, não é? Que aposentado entra lá, vira e revira o consignado porque precisa comprar remédios. Então, nós temos uma situação de adoecimento e de precarização da situação financeira das pessoas que estão adoentadas e laudadas, que isso eu acho que tem que ser o nosso foco. Essa questão da SEBS é muito séria. Ontem nós falamos de novo isso aqui na sessão, porque ontem nós aprovamos o projeto que muda a denominação da SEBS, né, que vem lá da época da ditadura militar, bem-estar social, não é? Secretarias, espaços públicos não é para isso, não é busca bem-estar social, agora é Secretaria da Assistência Social, mas é uma adequação de nomenclatura e também mexeu-se ali na estrutura organizacional. E ali nós temos algumas ponderações. Isso resolve, do ponto de vista burocrático, algumas coisas. Mas, do ponto de vista político, as gestões anteriores e esta também, e nesta excessivamente, ampliou-se demais o guarda-chuva da SEBS. A SEBS parece uma secretaria-mãe, e não é para ser. Porque tem muitas questões de políticas públicas específicas que estão colocadas lá embaixo da asa da SEBS. Né? O debate das entidades assistenciais a gente sabe, por exemplo, vai pegar muito agora no próximo período, em decorrência de tudo que está acontecendo na PAI. A gente tem sempre que primar por defender, inclusive, a preservação dessas entidades, das entidades em si, a natureza delas, o porquê elas existem. Elas têm um papel relevante. Agora, em todas elas tem pessoas, e as pessoas são falíveis. E a competência nossa, enquanto vereadores, é limitada para isso. Nós não temos papel de fiscalização do terceiro setor. Então, a entidade X, Y, Z, que presta serviço na parceria da assistência terceirizada, entende? Nós não temos. Nós não temos acesso a isso. Chega muita coisa para a gente. Para mim, na Comissão de Fiscalização e Controle, várias, de diversas entidades. Né? As regras não são as mesmas. Então, todas essas estão sob a égide da SEBS. Aí tem lá o Fundo de Assistência, tem o Conselho de Assistência. Então, está muito voltado e vinculado para uma única secretaria, uma série de questões e de agendas que acaba fazendo com que se cumpra o papel pro forma. Não se aprofunda. Né? Esse debate do PCD, por exemplo, é complexo. Por quê? A prefeita mandou um projeto criando a coordenadoria, departamento PCD, onde, nesse departamento PCD, coloca sob a égide da SEBS. E coloca-se ali 2 cargos, um de livre nomeação e um que viria da carreira. E aí coloca ali no próprio desenho, gente. Será necessário outros 5 trabalhadores, que tem que ser pinçado de outras secretarias. Não existe, isso não há um debate com uma pauta PCD, porque aí o PCD eu estou vendo no sentido mais amplo, inclusive das deficiências ocultas. Se há uma briga em curso na sociedade para que isso um dia, não é, se transforme em realidade, você não pode, numa cidade desse tamanho, com a complexidade de Bauru, você criar um departamento com 2 pessoas dizendo que você precisa de outras 10 e dizendo, vai ter que caçar. Se alguém quiser sair, eu vou descobrir um santo para cobrir o outro. E numa pauta que não é para você ter uma salinha lá com uma mesinha que alguém fala, eu estou aqui para coordenar as discussões da pauta PCD, porque é muito complexo e é transversal. Mas vai tudo para a SEBS. Vamos criar o Fundo da Mulher. Vai ficar sob a gestão de quem? Da SEBS. Aí vai ter os editais, vai ter os chamamentos, vai vir as entidades. De novo, vai ficar na mesma pauta. Então, essa questão precisa ser rediscutida. A secretária tem razão quando diz que no decreto está lá. A gente precisa começar a discutir por que se cria essas leis, essas regras, e põe tudo lá na SEBS. Entende? Até para a própria SEBS isso é extremamente delicado. É uma complexidade muito grande. A pauta de raça, a pauta de juventude, a pauta de gênero, a pauta PCD, está tudo lá. Tudo está lá. Você entende?
E tem coisas que nós somos limitados, nós, enquanto vereadores, inclusive para você fiscalizar. Não é? Porque você está muito na SEBS no âmbito do terceiro setor. O terceiro setor tem regras específicas. Não é? Tem legislação federal. E aí você tem lá o fundo, passa tudo pelo fundo, e você tem um conselho que autoriza ou não autoriza e faz as discussões desse controle. Mas é delicado, é um assunto delicado. Eu acho que precisa rediscutir isso. Foi muito bem colocado pela Andréia, porque nós precisamos rediscutir isso. A SEB está se tornando a supersecretaria. Né? E quem cuida de tudo, no final, vai acabar não cuidando de nada. Não é? E é uma área que precisa ter um foco muito grande na vulnerabilidade social e em políticas públicas emancipadoras, na área da assistência social. Ponto. Senão a gente se perde. E essa se mistura. Então, assim, ó, não tem, a entidade precisa ser preservada sob o aspecto de que foi feito algum chamamento, quem teve estrutura se credenciou, venceu o procedimento, está dentro da lógica de uma política pública que realmente terceirizou tudo na assistência. Tirando o CRAS e CREAS, está tudo terceirizado na assistência social. Está tudo com OSCs, ONGs, OCIPs, enfim. A gente sabe que é isso. E não é de agora, já vem de muito tempo. E cada vez vai ampliando mais. Mas precisamos debater se é para continuar. Se está certo ser dessa forma. Por exemplo, você trabalha lá. Se você está dizendo nem a própria estrutura funcional está preparada para divulgar, para difundir um trabalho que, pelo decreto, é para ser feito sob os auspícios da secretaria, escola de governo e replanejamento de ações de governo. Não é porque precisa. Pode falar, Andréia. Viu? Eu tenho a formação de assistente social, licenciatura de História e Pedagogia, mas eu trabalho na SEBS como agente social. Viu? É importante deixar claro, até por conta da autonomia, né? Tipo assim, isso não é uma iniciativa que você, como funcionária, como servidora da secretaria, tem autonomia para fazer. Não é? Quer dizer, então, depende de uma ação mesmo de executivo, de prefeita, com secretária do Bem-Estar Social e talvez as outras, para se chegar no ponto que a gente quer. Eu acho que um primeiro caminho, nesse momento, é a escola de governo trabalhar com a capacitação. Vários debates perpassam por capacitação, que o funcionário não é obrigado a nascer sabendo de tudo. Né? E presta concurso para ser, né, sei lá, técnico administrativo, agente administrativo, não sei. Mas é obrigado a ter essa especialidade. É o debate que a gente faz do gestão de contrato. Você vai ser a gestora, tá? Concordo, mas entende de vigilância, entende de educação, entende de compras, entende de máquinas. Eu estava conversando de alguns contratos na área do meio ambiente. E aí, gestão do contrato, mas você sabe como que é plantar grama? Que tem que ter algumas camadas, uma delas tem que ser de calcário, como que tem que ser a rega? Como é que você fiscaliza a empresa que está fazendo colocação de, sei lá, 10 mil metros quadrados de grama na cidade inteira? Assinando? Não. Então, a escola de governo, Cris, é fundamental. Eu acho que seria um bom primeiro passo. Se você conseguisse startar isso lá para a gente, eu acho que seria um primeiro passo bem legal e bem dentro da altura da competência que o município tem. Trabalhar esse preparo. Exatamente. Agora, com qual foco? Eu acho que não só a fibromialgia, mas pensar nessa coisa do PCD com um foco também na deficiência oculta, porque as pessoas acostumam-se a respeitar só aquilo que vê, né? O que não é concreto, a pessoa abstrai, né? E não aprofunda. De qualquer maneira, se você pudesse startar isso, mas com esse foco, viu, Cris? Perdoe a ousadia aí, mas não adianta oferecer o curso em que a pessoa tem que tirar o fim de semana do lazer com a família para vir fazer um curso de 6 horas porque ela quer devolver isso para a sociedade. Isso é altruísmo, né? A pessoa tem que saber a conveniência dela, se dá, se não dá. Então, acho que tem que ser aquela coisa de executivo, de conversar com a prefeita e de discutir-se ali no âmbito da Secretaria de Administração como criar um curso de capacitação, talvez contratando alguém que já tenha, né, expertise nisso, mas como fazer isso com os trabalhadores que trabalham de forma direta, de forma que ele tenha um plus, né, que seja um curso que traga qualificação para ele, que ele vai crescer também ali com aquilo e que ele possa fazê-lo dentro
do seu tempo de trabalho. Às vezes, quando tem a certificação, isso vai servir para qualificar o crescimento profissional dele, mesmo sendo fora do horário, ele topa. O que não dá é aqueles debates que a gente fez aqui 3, 4, já todo ano, sobre saúde mental. E aí o que a gente escuta da pauta transversal entre os secretários, principalmente educação, que a gente cobra muito, que é a questão do bullying, do suicídio, uma série de questões está muito presente, muito forte, cada vez mais cedo, e a escola é um lugar, né, de fácil detecção disso. Mas aí assim, é uma vez por ano, no mês de setembro, por conta do Setembro Amarelo, aí é um cursinho junto com outro CAPES, para poder dar orientação ou formação para os professores. Claro que quase não aparece ninguém. Já está lá numa carga estafante, 1, 2, 3 turnos, e vai fazer um cursinho à noite para poder dar isso. Então, se você pudesse trabalhar com isso aí com o prefeito, eu acho que seria importante. Um cursinho de qualificação, mas acho que tem que ter esse foco, pensar na carreira e na questão do tempo, senão a gente não vai ter êxito. Tá bom para um primeiro debate, Andréia? Eu vou agradecer, então, cada um e cada uma aí com os desafios que se colocaram aí a partir desse primeiro debate e vamos seguir avançando. Nada mais havendo a tratar, nós declaramos encerrada essa reunião pública às 10h51.